Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de geografia e na aula de hoje a gente vai falar sobre algo que eu sei que desperta o interesse e a curiosidade de vocês. Vulcanismo, tectonismo, terremotos, então o que acontece no interior da Terra que resulta em algumas características que são perceptíveis ou que são percebidas pelo ser humano. Então, como se desenvolvem essas características? Como tudo isso acontece? Como esses processos acontecem? Desde o início da formação do nosso planeta, nós vamos ter esses fenômenos que são naturais acontecendo no planeta Terra. Mesmo antes da chegada do ser humano, a gente tem essas características acontecendo. A gente tem o vulcanismo, a gente tem os terremotos, a gente tem a movimentação das placas tectônicas. Isso está ligado com características internas da Terra. Então vamos pensar juntos, refletir sobre o tema e espero contribuir com vocês então nesse conhecimento. Primeiro, o objetivo da nossa aula, o que a gente pretende? Compreender a importância do vulcanismo para a formação do planeta Terra e entender o tectonismo e suas ações na superfície. Então, nós já dissemos aqui no nosso objetivo que a formação da Terra está ligada a essa ideia, por exemplo, das erupções vulcânicas. Está ligada à atividade dos vulcões, né? E também que o tectonismo tem a ver com, resulta, né? Ou provoca características ali para a superfície. Então, o movimento das placas tectônicas vai resultar em alguma coisa na superfície terrestre. Naturalmente, são fenômenos naturais, são agentes naturais que vão modificar as paisagens. Nós falamos sempre de conceitos de paisagem, o que é uma paisagem, e dividimos ela em natural e cultural. Neste caso, estes fenômenos aqui vão provocar mudanças naturais, portanto, eu considero ali dentro da ideia de paisagens naturais. Mesmo que o ser humano não estivesse naquele lugar, não tivesse modificado nada, ainda assim a dinâmica natural do planeta modificaria as características ali e, portanto, modificaria a paisagem natural daquela porção da Terra. Então, bem importante a gente entender isso. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês entendem sobre vulcanismo e sobre tectonismo? Quando vocês ouvem essa palavra, vocês conseguem associar com alguma coisa do dia a dia de vocês? Por exemplo, que tipo de pedra que tem aí na pia da tua casa? Se ela é de pedra, se ela não é de alumínio. De onde vem esse material dessa pedra que está aí na pia da tua casa? Será que não tem a ver com vulcanismo ou com tectonismo? Ou com essa dinâmica interna da Terra? Tem tudo a ver. Porque, de modo geral, o que se utiliza são rochas para fazer esses materiais, por exemplo, para colocar nos balcões das pias. E essas rochas se formam a partir do resfriamento ali, resultante das atividades vulcânicas ou do próprio movimento das placas tectônicas, que a gente chama de tectonismo. Então, aquelas coisas mais simples do nosso dia a dia, a gente muitas vezes não associa com essas características do planeta, mas elas têm tudo a ver com as características naturais do planeta. Por quê? Porque o ser humano usa esses recursos para suas atividades. Então, se ele está usando recursos naturais, muitos desses recursos são o resultado desses movimentos do planeta. E como tudo isso acontece? Então, vamos pensar nas camadas internas da Terra, que características elas têm e o quanto isso vai influenciar no vulcanismo e no tectonismo. Então, a Terra está dividida ali em crosta, manto e núcleo. São as três camadas internas da Terra. Sobre a crosta ali, ou na crosta, nós vamos ter os continentes e esses continentes estão divididos, ou toda essa estrutura, na verdade, da Terra está dividida em pedaços. Os continentes ficam em um desses pedaços, né? Cada continente faz parte ali de algum desses pedaços ou de vários deles. E como é que eu chamo esses pedaços? Placas tectônicas, né? É a Terra dividida em
partes. É como se a crosta terrestre fosse um grande quebra-cabeças, né? Que fica ali uma peça encostadinha na outra. Na verdade, não tem nada prendendo. Qualquer movimento lá do interior, e o interior da Terra é quente, de temperaturas elevadas, os movimentos que acontecem lá podem mexer com essas peças, né? A gente está usando o exemplo aqui, mas claro que quando eu penso em planeta Terra, eu tenho que pensar em tudo muito gigante. Então, as placas tectônicas são enormes porções do nosso planeta, mas que se movimentam devido ao movimento ali do interior que está em temperaturas elevadas, certo? Então, essas três partes aqui são as camadas internas da Terra e elas têm tudo a ver com o vulcanismo e tectonismo. Principalmente a chamada camada intermediária, que é o manto, está diretamente ligada com o tectonismo e com o vulcanismo. É graças ao movimento que o manto faz no interior da Terra que a gente tem a movimentação das placas tectônicas, né, que a gente vai ter ali os terremotos, que a gente vai ter a erupção vulcânica. Então, bem importante pensar nisso. E aí o tectonismo, o que que é? O que quer dizer essa palavrinha? Refere-se ao movimento que as placas tectônicas realizam lentamente sobre o manto. Não é nada muito veloz, né? Muito rápido em termos de velocidade, mas é um movimento constante. Então, se a gente pegar lá, existem mapas, existem aplicativos que mostram os terremotos no planeta em tempo real. Você consegue ver que nesse exato momento, em algum lugar do mundo, estão acontecendo terremotos. Por quê? Porque a movimentação é constante. Ela nunca para. O interior da Terra está quente, então como se estivesse borbulhando e vai estar sempre movimentando as placas tectônicas. De forma lenta, sim, mas sempre movimentando. Então, esse movimento eu chamo de tectonismo, certo? E aí nós vamos ter, então, como resultado ali, essas estruturas do planeta que se mexem. Como é que eu chamo as estruturas? Placas tectônicas. São os pedaços dos quais a Terra está dividida. Ali nós temos uma imagem para a gente entender um pouquinho. Então, onde eu tenho essas linhas vermelhas aqui na minha imagem, é justamente para dizer que é a divisão. Aqui é uma placa, aqui é outra placa. E vejam que cabe lá um continente inteiro e mais um pedaço do oceano sobre uma placa tectônica, do tanto que elas são enormes, gigantes estruturas, né? Aí o mapa traz para nós quais são as placas tectônicas: norte-americana, euroasiática, sul-americana, a placa do Pacífico, a placa africana, a indo-australiana, a placa antártica. Essas são as grandes placas tectônicas, os grandes pedaços. Vejam ali, a placa africana, por exemplo, está todo o continente africano, que é enorme, e mais um pedaço do Oceano Atlântico e um pedaço do Oceano Índico. A placa sul-americana, que é na qual o Brasil está, cabe lá toda a América do Sul e mais uma boa parte ali do Oceano Atlântico. Então, para a gente entender o quanto são enormes essas estruturas e a sua movimentação. Então, a imagem aqui traz para nós essa ideia de, conforme as placas se movimentam, nós vamos ter ali como resultado, por exemplo, a separação dos continentes, que lá no início da formação da Terra era um único continente chamado Pangeia, e que conforme as placas foram se movimentando, esse gigante continente foi se quebrando em pedaços, e a animação vai mostrar para nós isso, e foi separando então partes, né? Formando a distribuição atual dos continentes que nós conhecemos. Então, imagine a força de toda essa movimentação da Terra para conseguir separar ali continentes, né? Quebrar pedaços. É o caso, por exemplo, aqui da parte sul do continente americano com o continente africano, que se separou ali e cada um foi para um lado, né? Vamos dizer assim. A gente já vai falar dos movimentos das placas, quais são. E aí nós temos como resultado de tudo isso aí, o que faz acontecer tudo isso, os terremotos, o vulcanismo e o tectonismo, que são chamados de agentes internos, porque acontecem no interior da Terra, certo? Bem importante a gente ter essa ideia. Perguntinha para vocês pensarem um pouquinho a respeito desse início.
consideramos que a estrutura interna está em constante movimento e isso resulta em determinados fatores ou movimentos também, né? Quais são esses fatores e como eles podem ser explicados? Como que eu explico ali o que são esses movimentos, esses fatores, né, dessa estrutura interna da Terra? Pensem aí, respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos com a atividade, então vocês tinham que fazer anotações ali de algumas características. Nós falamos das placas tectônicas, desse movimento, do resultado desses movimentos, que são, por exemplo, a distribuição dos continentes. Aquele mapa do mundo que a gente vê, que eu tenho lá América, África, Europa, Ásia, Oceania, a Antártida, que são os continentes. Como eles chegaram nesse... Eles sempre foram desta forma? Não, nós falamos que existia um grande continente que depois foi se dividindo conforme as placas se movimentaram ao longo do tempo, certo? Então, nesse sentido aí, a perguntinha ali para vocês explicarem alguns fatores. Os fatores, também chamados de agentes internos, os movimentos internos que nós falamos. Quais são esses agentes internos? São o tectonismo, vulcanismo e os terremotos. São eles os responsáveis por toda essa movimentação da estrutura da Terra, certo? Mesmo a gente pensando, nosso planeta Terra é gigante em termos de tamanho, mas existem forças naturais que conseguem movimentar tudo isso. As forças do interior da Terra conseguem movimentar as placas tectônicas, e em cima das placas estão os continentes e os oceanos. Então nós estamos em cima dessa estrutura que se movimenta. Isso é bem interessante, né? E aí, podem ser explicados devido ao movimento da crosta, que é provocado pelo calor do interior da Terra. O que faz com que se movimente essa estrutura? É a temperatura elevada, né? Esse material que está preso lá no interior e que está querendo sair, né? Então, quando eu tenho lá o exemplo que a gente sempre usa, a chaleira cheia de água e a água ferve, aí vai borbulhar e vai balançar o quê? A tampa da chaleira. Se ela estiver muito cheia, até vai sair um pouco de água para fora na água aqui, na hora que a água ferve, né? Então, a mesma coisa, claro que numa proporção infinitamente maior, mas só para vocês entenderem, a gente tem o interior da Terra com temperaturas elevadas, que vai estar borbulhando ali, querendo sair para a superfície e vai fazer então com que essa estrutura se movimente e dando a ideia ali do movimento das placas tectônicas, né? Como consequência, eu vou ter erupções vulcânicas e eu vou ter terremotos, que são as vibrações dessa energia que é liberada ali do interior da Terra. Essa movimentação é provocada, pois a Terra está dividida em pedaços chamados de placas tectônicas. Claro, vocês podem ter escrito de uma outra forma, mas a síntese ali da nossa resposta deveria ser essa,
ok? E aí nós falamos que as placas se movimentam. Que tipos de movimentos fazem as placas tectônicas? Então nós vamos ter os movimentos que são chamados ali de convergentes, quando há o choque. Então essa placa está vindo nessa direção e essa nessa direção, convergindo, indo uma na direção da outra. Elas vão se chocar. Esse material que está ali, ele vai como se fosse se amontoando e vão surgindo as montanhas. Algumas áreas de montanhas são formadas a partir do choque ou dos movimentos das placas tectônicas. Quando eu tenho choque de placas, eu tenho ali a formação de algumas cadeias de montanhas, certo? Então, uma placa indo em direção à outra, movimento convergente. Movimento divergente, quando eu tenho o afastamento das placas. Mas o que acontece no meio ali? O material que está no interior da Terra vai subir, o que está lá no manto, vai se resfriar e também vai formar montanhas. Nós temos a maior cadeia de montanhas do mundo, que é no fundo do oceano, é a chamada Mesoatlântica, que fica entre a América e a África e a Europa. Ela se estende por todo o Oceano Atlântico. Ali nós vamos ter movimentos de placas tectônicas que estão se separando, a placa africana e a placa sul-americana, e aí nesse meio ali a gente tem esse material que vem do interior da Terra e se resfria e vai formando montanhas. E aí como é que a gente sabe? O que surge lá na superfície do oceano? Surgem as ilhas. O que são as ilhas? São o topo das montanhas submarinas. Quer dizer que o relevo, a superfície do oceano não é plana. Existem também lugares mais altos, lugares mais baixos no fundo do oceano, graças a toda essa movimentação das placas tectônicas. Então, o movimento divergente de afastamento. E o movimento transformante é quando uma placa desliza do lado da outra. Nós temos uma falha nos Estados Unidos, em San Andreas, né? Tem até alguns jogos online que os alunos jogam, que os adolescentes jogam, as crianças, enfim, que fala dessa região, né? E é justamente ali uma falha geológica de placas tectônicas transformantes, que fazem esse movimento e que as montanhas se formam daí em forma de zigue-zague, por causa do movimento das placas tectônicas, que é transformante, uma deslizando na outra, certo? Então, os três movimentos ali das placas tectônicas. E quais são as consequências de toda essa agitação, dessa movimentação das placas? A formação das cadeias de montanhas que a gente falou, sempre vai ser ali nessa movimentação, tanto convergente, divergente ou transformante, contribui para a formação do relevo. Se eu disse que formou áreas de montanhas, então eu tenho formação de relevo, né? Terremotos e maremotos, então toda essa movimentação vai tremer a superfície em algum momento, isso a gente chama de terremoto ou de abalo sísmico também, né? Erupções vulcânicas, então eu tenho duas placas que estão encostadas, mas elas não estão grudadas, e eu tenho um manto lá embaixo, no interior da Terra, que está quente. Então o que vai acontecer? Quando ela se movimenta e libera algum espacinho, esse material que está lá no interior vai sair. O que é esse material saindo? É a erupção de um vulcão. Então está saindo a lava ali, a gente tem erupção vulcânica. E as falhas geológicas que nós falamos também, que são essas características ali de diferenças na crosta terrestre, tá? Então bem importante pensar em tudo isso. E aí, formação de cadeias de montanhas, quando nós temos ali o choque de duas placas, a gente forma o que chama de dobramento, então a crosta vai dobrar e vai formar áreas de montanhas, certo? Como por exemplo, a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Himalaia. Na Cordilheira do Himalaia nós temos o ponto mais alto da Terra, que é o Pico Everest, certo? E o segundo mais alto também, que é o K2. Aqui na Cordilheira dos Andes nós temos o terceiro ponto mais alto, que é o Aconcagua, o nome do pico, né? Então são as áreas mais altas ali, resultantes desses movimentos das placas tectônicas. E aí aqui as imagens, só para a gente associar, né? Da Cordilheira dos Andes. Então, imaginem, é gigantesco tudo isso que a gente está falando. E ali o que acontece, né? Uma placa, outra placa, elas estão indo de encontro uma com a outra, a placa sul-americana e a placa de Nazca. A placa de Nazca é mais leve, então a sul-americana vai por cima e vai formando as montanhas ali naquela região do Chile, que forma a Cordilheira dos Andes. Vai formar isso aqui, pessoal, tá? Aí nós temos lá na Ásia também,
São duas placas continentais, então os tremores vão ser bem intensos nessas áreas, e aí formando ali a cordilheira do Himalaia, na Ásia, onde está lá o Monte Everest. Tá? Então, outro exemplo bem bacana para a gente pensar nessa ideia do que acontece a partir do movimento das placas tectônicas. Perguntinha, vocês vão então copiar as questões, vão analisar o mapa que nós temos na sequência, né, para responder essas perguntas. Então, leiam ali, observando o mapa, leiam o que está sendo perguntado na letra A, B e C, respondam adequadamente e a gente já volta para corrigir. Voltamos com a correção da atividade. Vocês então copiaram, anotaram as questões, analisaram o mapa e responderam adequadamente, né? Então a primeira pergunta lá, o Brasil está em qual placa tectônica? A segunda pergunta, qual é o movimento realizado entre as placas de Nazca e Sul-Americana? Que tem a ver aqui com a parte do planeta onde nós estamos, com a placa tectônica que nós estamos. E qual é a cadeia de montanha formada pelo encontro das placas de Nazca e Sul-Americana? Então, observando aqui o mapa, primeiro vamos encontrar as duas placas tectônicas que vão servir ali como base para a nossa resposta. Então, a placa sul-americana, nesta placa está o Brasil, certo? Uma parte dela está o território brasileiro. E a placa de Nazca, que fica aqui numa parte do Oceano Pacífico, bem ali no limite, né, com a América do Sul. Então, a primeira pergunta que nós tínhamos lá, em qual placa tectônica está o Brasil? A resposta, placa sul-americana, está lá a nossa resposta, certo? Agora, a segunda pergunta, o que nós tínhamos lá? Qual é o movimento que estão realizando as placas de Nazca e Sul-Americana? Lembram dos movimentos? Convergente, divergente ou transformante. Elas estão se chocando, estão se afastando ou estão deslizando uma sobre a outra. As flechinhas vão indicar para nós, ó, placa de Nazca, placa sul-americana. Então, é movimento convergente, tá? Em choque frontal, movimento convergente. Uma está se chocando com a outra. E a última perguntinha lá,
qual é a cadeia de montanha que se forma a partir do movimento dessas duas placas. Então, movimento convergente, nós vamos ter a formação ali de uma cadeia de montanhas. Sempre, pessoal, é importante lembrar que os terremotos e as erupções vulcânicas vão acontecer na borda das placas tectônicas. Nunca no centro da placa, sempre nas bordas das placas. Então, aqui nós vamos ter terremotos intensos e vamos ter ali também erupções vulcânicas. E daí a resposta, Cordilheira dos Andes, que vai se formar a partir dessa movimentação, certo? Bem interessante a gente falar sobre tudo isso, entender um pouquinho mais a respeito disso, pensando no que nós trabalhamos, estrutura interna da Terra, essas características do interior da Terra e as consequências, principalmente movimento das placas tectônicas, características ali que são resultado desses movimentos, quais são os tipos de movimentos realizados. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.